O Papo VIP de hoje recebe a advogada Priscila Luiza Ferreira e a gente vai conversar sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Tudo bem, menina? Tudo bem. A Lei Maria da Penha, como a gente sabe, é uma lei ligada à proteção da mulher. A gente vai falar mais sobre esse assunto e ela tem uma história muito interessante ligada à Maria da Penha. Eu queria que você falasse dessa história pra gente. Isso. Na verdade, a lei ela recebe o nome batizado de Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340. Essa lei, ela decorre de uma história de violência que a Maria da Penha sofreu, mas que não só a Maria da Penha sofreu, tantas outras mulheres no Brasil sofreu. Especificamente esse caso, ela sofre um atentado contra a vida, um tiro, dormindo pelo marido, em 1983. E decorrente desse, já sofri violência há mais de 6 anos, ela e as filhas, não só a mulher. E no período de reabilitação ela retorna para casa e ele tentou matá-la pela segunda vez. E começou a luta dela de processá-lo, de tentar uma punição, e ele protelando, e ele arrumando artifícios de defesa, de que não haviam provas, e o processo durou muitos anos, 19 anos praticamente. E até que ela, através de ONGs, através de entidades internacionais, obteve uma atenção do Estado. O Brasil, chamou-se a atenção das autoridades públicas brasileiras por causa da falta de atenção à mulher, a falta de proteção à mulher. E em 2006, o presidente na época Lula, ele publica, ele sanciona a lei que já tinha sido aprovada, a lei entra em vigor em setembro, ela foi publicada em 8 de agosto, é uma lei sancionada no dia 7 de 2006. Em setembro ela entra em vigor, 45 dias após a sua publicação. Como? Ela entra em vigor com várias características que às vezes as pessoas não sabem. Primeira, proteção à mulher na violência doméstica e familiar. Então tem muita gente que fala que se a mulher bater no homem é a Lei da Maria da Penha. Não, é violência do homem. Violência que a gente engloba tudo, física, psicológica, toda. Patrimonial, moral. E aí a gente tem outros aspectos, por exemplo, caluniar, difamar a própria esposa ou a própria companheira ou alguém com seu vínculo familiar é também violência contra a mulher, é protegido pela Lei Maria da Penha. Uma dúvida, essas pessoas que publicam fotos nas redes sociais... íntimas, projeto de lei que alterou a Lei Maria da Penha, porque no passado não se existiam esses crimes virtuais. Sim. Existia violação da intimidade, mas começa a se filmar a intimidade e tudo, e de repente vira uma alteração. No projeto, na lei original em 2006 não tinha essa inserção. Depois foi inserido um artigo na lei dizendo que também é crime contra a violência da mulher, especificando uma pena mais grave para aquele que fotografa, filma intimidade da mulher sem o seu consentimento e divulga isso. Então isso se torna um crime também protegido pela Lei Maria da Penha. Isso veio depois, decorrente de uma alteração no projeto de lei. E a lei também, inicial. Hoje a lei também abrange não só a questão homem-mulher, mas, por exemplo, se um filho bate na mãe, se bate na avó, então ela abriu esse leque também, né? Qualquer mulher em situação de violência familiar. Inclusive, além dessa relação só familiar entre marido, mulher, pai e filha, filho e mãe, filho e avó, a gente tem casos específicos de condenação no Brasil, por exemplo, de nora que atacou a sogra. Viviam juntos, moravam juntos, disputando propriedade, uma queria que a outra saísse da casa, a nora agrediu a sogra e foi condenada com medidas protetivas de afastamento da sogra, do lar. E outro caso específico de uma empregada doméstica que vivia, morava com a família, residia, criou laços de afinidade, anos trabalhando junto, que era humilhada pelo patrão, maltratada pelo patrão, inclusive fisicamente. Também há caso de condenação, enquadrando essa situação específica na Lei Maria da Penha, e não só num crime como se fosse um crime do Código Penal, como se fosse uma lesão corporal do Código Penal, mas não, com a proteção da Lei Maria da Penha. Porque a Maria da Penha ela tem 2 aspectos. São medidas protetivas. O objetivo de coibir, para que o agressor não pratique o ato. Ele é afastado do lar.
Ele é afastado da vítima, dos descendentes, das testemunhas e de pessoas com quem ele possa influenciar ou maltratar ou continuar a ação. É aquele famoso, fulano não pode chegar a 300 metros, Exato. 500 metros não pode manter contato telefônico, não pode ficar mandando mensagem. Ameaçando para que as ameaças não persistam. Pode ser condenado também, por exemplo, ao pagamento de pensão alimentícia, a custear ou continuar no custeio do lar enquanto esse afastamento acontecer, para que essas providências sejam tomadas da punição dele, que aí é outro fato. A medida protetiva é a fim de evitar que persista a agressão ou que ela se torne grave, e também tem a punição, tem a medida punitiva. Se ficar configurado que ele agiu de forma agressiva, violenta, não só um ataque físico, mas um ataque psicológico, o maltrato psíquico, a relação de subordinação que às vezes o homem cria com a relação à mulher, de fazer com que ela seja sua escrava em alguns sentidos, não só no sentido sexual também, que a agressão sexual também, né? Às vezes as pessoas pensam, não existe estupro entre marido e mulher. Existe, se não for consentido. Se não for consentido, é estupro. Gente, coloquem na cabeça. Se o sexo não for consentido, é estupro. E é protegido pela Lei Maria da Penha se tiver essa relação familiar. E a gente sabe que todos os dias acontecem. Pais com filhas, tios com sobrinhos. Os números desses casos no Brasil são muito alarmantes. São. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. É vergonhoso. 11 minutos. É assustador. Um caso a cada 11 minutos. E isso a gente imagina que são casos relatados. Imaginem os casos em que as crianças não sabem relatar, em que as mulheres têm medo de contar, têm vergonha de contar, e esses assuntos nem são tratados no âmbito da família. Fora pessoas que não têm consciência do ato, né? Que são pessoas incapazes, mentalmente incapazes, e que sequer saberiam ou conseguiriam denunciar o ato. Isso acontece dentro das casas, não só praticados, nós estamos falando de violência familiar, esses números são gerais. Mas se a gente pensar, é assustador. A cada 11 minutos um caso. Outro número muito alarmante, especificamente caso de mortes de mulheres. O feminicídio. Por violência. O Brasil é o 5º no ranking dos países do mundo mais violentos. Isso é assustador. E a gente pensa que a lei ela vem coibir essas condutas, ela deve coibir essas condutas, mas não é só a lei que impede que essas condutas sejam praticadas. É uma mudança social, é uma mudança de comportamento, é uma mudança das autoridades, é uma mudança do Estado. Uma das alterações legislativas, por exemplo, foi que essas mulheres vítimas de violência sejam preferencialmente atendidas por mulheres. Por perito mulher, por policial mulher, por delegado mulher. Chegar numa delegacia, por exemplo, para fazer uma denúncia e tá lá um homem, muitas ela se sente vezes, coagida. não só coagida, mas muitas vezes os homens não lidam com a situação porque eles não sabem compreender mulher entende mulher. O que ela realmente passou, o que ela realmente sofreu. Não vou dizer que seja um caso de deboche, porque eu acredito que muitas autoridades elas são muito sérias no trato com essa criminalidade. Mas ela não é capaz de entender a extensão do dano, talvez a gravidade, talvez uma suspeita. Pode pensar assim, uma bobagem, fruto da cabeça dela, da imaginação. E se fosse uma mulher, talvez teria uma outra abordagem. Não só isso, nós temos projeto de lei, foi dia 7, né? Que a lei, ela completou 13 anos. Teve um projeto de lei especificamente vindo da Câmara, foi aprovado no Senado, mas como teve emendas, voltou para a Câmara para a votação. Nesse projeto, tanto o juiz quanto todas as outras autoridades, eles têm que encaminhar a mulher para que o divórcio seja realizado. Para ser uma medida de continuidade, porque a mulher vai lá, faz a denúncia e isso acaba, porém, ela sai da delegacia e está na rua. O que ela tem que fazer? Ela tem que contratar advogado. Então, para que o divórcio tramite com prioridade, para que ela tenha assistência judiciária sem ônus, gratuita. Ter o apoio da Defensoria Pública. A gente tem um problema no Estado em que a Defensoria Pública é deficiente ainda para atender todos os casos de pessoas carentes, especialmente todas as mulheres que sofrem violência. Então, teria que priorizar e criar novos profissionais, novos concursos públicos para que atendam essa demanda, porque a demanda é muito grande. E não só agilizar isso, mas a fixação imediata de alimentos, porque
o marido sai de casa e às vezes ele é o provedor, o companheiro sai de casa e é o provedor. Quem vai sustentar o lar? Às vezes tem filhos. Muitas das vezes a mulher não denuncia, ela toma essas medidas, as pessoas não sabem a razão disso, muito dessa razão é uma dependência financeira. Não só uma dependência financeira dela, mas da prole. Ela pensa que o meu filho vai ter um melhor futuro se eu continuar o meu casamento ou, né, a minha união, e nessa situação ele vai poder estudar e tudo mais. E se eu ficar sozinha no mundo, quem vai fazer isso? Eu não vou conseguir fazer isso. Às vezes é um filho, mais de um filho, muitos filhos. A gente está falando, olhando o contexto do Vale do Aço, mas pensem essas mulheres do Nordeste, onde os casos de agressão são muito recorrentes, muito... É uma prática habitual. E mais pouco denunciada. E quase nunca denunciada. Você falou sobre o Vale do Aço, deixa eu deixar claro aqui, nas 3 principais cidades da região, em Patinga, Fabriciano e Timóteo, tem delegacia da mulher. Especializada da mulher, justamente. E a gente clama aqui, denuncie. Lembrando, a advogada vai falar disso, não é só a mulher que pode denunciar, terceiros também podem. O vizinho que ouve, o vizinho que sabe, o vizinho que percebe, que vê a mulher machucada, que ouve gritos, que ouve agressão, aciona a polícia. A polícia militar tem, especialmente, gente, tem um número, além do 190, que é o que a gente aciona, a polícia militar tem o 180, que é disque denúncia contra a mulher, nessas situações de violência. Então você pode ligar, chama a autoridade policial, vai tomar as seguintes providências. Às vezes a pessoa, eu não quero interferir, a vida alheia, briga de marido e mulher. Denúncia anônima. Gente... A gente foi criado com aquela frase, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mas em casos de violência, precisa, é necessário. Pensem que essa mulher tá ali hoje e você não teve coragem de avisar e amanhã ela pode ser morta. Ela pode ser morta porque ela pediu o divórcio. Ela pode ser morta porque ela não atende aos desejos do marido. Ela pode ser morta porque ela contrariou o marido. E não só de marido, porque agora até namorado. Qualquer relacionamento abusivo. Familiar, gente, é o vínculo afetivo, emocional e vive dentro daquele contexto do lar. Pratica violência contra a mulher. A violência também, né, que a gente pensa na mais grave, porque a gente pensa que a vida talvez seja bem mais grave e mais importante ser protegida, e realmente é. Só que, além da vida, a gente tem a psique. Nós temos o direito de ser saudáveis, e hoje a gente pensa que saúde não é só corpo físico, saúde é intelectual, é mental, e você precisa estar sã. Se você sofre diariamente, diuturnamente, agressões, maus tratos, provavelmente essa mulher vai adoecer, ela vai ficar deprimida, e isso vai ter outros reflexos na família. Às vezes a criança vai sofrer com isso, o filho vai sofrer com isso, porque vivenciou a mãe sofrendo. Pode ser no futuro um agressor também, ou não, pode ser uma pessoa que nunca consegue construir um relacionamento estável com medo daquilo que vivenciou em casa. É o trauma. Então, denunciar é colaborar. Denunciar é ajudar, denunciar é solidariedade. Então, muitas vezes a gente não tem coragem de denunciar porque não quer se meter, mas a gente poderia evitar um dano maior. E a própria mulher ter a coragem de fazer isso. É incrível os números que, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, nos primeiros 6 meses caiu o número de denúncia. Por que caiu o número de denúncia? Porque, a princípio, os maridos não eram presos, eles prestavam serviço à comunidade, pagavam cesta básica e a situação. Depois houve aquela história, ele vai ser preso. Se o meu marido for preso, como que eu vou comer? Como que os meus filhos, como que vai ser? Como que eu vou explicar para as pessoas? E às vezes ele tem razão, às vezes tem que ser assim. E aquela submissão toda que existe, financeira, psicológica, afetiva, ela deixa a mulher, ela recua. Passado um tempo, a sociedade foi mais esclarecida, as pessoas começou a se divulgar, começou a se falar. Foram mais orientados, procuraram assistência jurídica mesmo e foram orientados, as próprias delegacias, campanhas de esclarecimento. Aconteceu muito isso. No ano seguinte, parece que esse número que tinha diminuído sobe para mais de 180%. Então, e a gente caminha para uma situação de maior esclarecimento, mas continua
envergonhada, o Estado tem que ter vergonha dos números que a gente ainda tem, mesmo tendo uma legislação ainda rigorosa. Há novos projetos de lei de modificações, esse que eu citei é um deles. Outro, o que foi aprovado no dia 7, que a autoridade policial ela pode recolher imediatamente a arma, mesmo que o agressor tenha porte, porque imagina que se ele praticou um ato de violência e ele tem a arma, o próximo passo de violência pode ser tirar a vida da mulher. Então, a precaução. Antes o juiz poderia, lá no processo, retirar a arma, apreender ou suspender o porte. Até que isso acontecesse, talvez a vítima já estaria morta. Então, hoje a própria autoridade policial pode fazer isso nesse momento imediato. Outras alterações que vêm por aí, a identidade de gênero. Não só mulher, mas considerar que qualquer transexual, travesti, com identidade, que seja dessa relação familiar, nesse contexto familiar de violência, também sofra, né? Também seja protegido pela Lei Maria da Penha. Os seus agressores também sofram as mesmas punições. Então, esse projeto de lei ainda tramita, mas a gente já tem caso. A gente tem julgado de pessoas que cometeram atos contra transexuais. E que foram condenados. Que foram enquadrados na proteção da Lei Maria da Penha. Então, é uma evolução nesse sentido. Tem mais novas modificações, muitas outras. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa ainda pra gente comemorar. Exato. A sociedade evoluindo, a ideia é criar uma conscientização até pra gente não precisar da lei para penalizar. Conscientizar a mulher, a família. A sociedade de forma geral, né? E os homens. Principalmente. Porque nesse caso quem pratica violência é o homem. Não adianta só conscientizar a mulher do direito que ela tem de resistir ou do direito que ela tem de denunciar, mas como conseguir que o homem tenha consciência de que ele não tem esse direito, de que ele não pode fazer isso, de que essa ação, ela não é... Aí nós vamos pensar em princípios gerais de direito, né? Ela fere a personalidade da mulher. E aí, como que a gente fala em igualdade de direitos entre homens e mulheres em que os homens ainda continuam praticando atos de subjugar a mulher, né? De matar, nos casos mais graves, né, gente? A necessidade de, além do crime de homicídio, inserir no Código Penal um tipo específico que é o feminicídio. Por quê? Porque os números mostram que mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres, nessa condição da relação familiar. Não é uma mulher que passou na rua e que, numa situação de perigo, discutiu com alguém, brigou, houve uma agressão e foi morta. Não é isso. É crime, na maioria das vezes, crime passional. É essa que você mata. Tem um livro muito interessante, antigo, que chama A Paixão no Banco dos Réus. E ele relata vários casos práticos, reais, que aconteceram no Brasil de homens que mataram mulheres, de homicídios passionais. E aí cita casos como o pai da Maitê Proença, que matou a mãe, ele era um promotor de justiça, um desembargador que matou uma menina que era prostituta, criança, que a mãe prostituía a menina e ele mata essa menina com requinte de crueldade porque ele queria que ela fosse só dele. E tantos outros casos na nossa história que mostram que, assim, só por essa razão, só porque ele se achava dono, porque ele se achava mais, né, quem poderia ditar as regras, é que o crime acontece. Então, se não muda a mentalidade, não adianta só a legislação punir, né? É um paradigma da gente ter as duas coisas. Uma legislação mais punitiva, mais no sentido de evitar, e uma consciência social. Gente, reforçando, denuncie em qualquer caso, como a advogada disse, existe o número 180, que é específico para casos de mulheres, e o 190, que é o número da polícia. Eu queria te agradecer, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço também a 72ª subseção pela indicação e por essa parceria, porque eu acho que a forma de mudar esse comportamento é a orientação, e a imprensa tem esse papel realmente social, fazer esse papel social de não só dar a notícia, mas também ensinar, orientar e
seria mais uma ferramenta nessa luta. Quem tem informação tem tudo. Como a doutora Priscila falou, esse programa é uma parceria com a 72ª OAB daqui de Ipatinga, Portal Mais IP, notícias para quem quer mais.